2 Coríntios capítulo 3. E se eu pudesse dar eu nunca fui bom de tema, irmão. Não sei porque de uns dias pra cá assim eu estou gostando de dar tema para minha mensagem. Mas eu queria ministrar com você hoje, e é uma pergunta para você: no que você está se tornando? Porque Deus não te chamou para fazer algo bom e algo bonito. Deus não está interessado naquilo que você pode fazer para Ele. Deus está interessado em transformar você. Então o mais importante do que fazer, irmão, é você se tornar. A cada dia você se tornar mais parecido com Ele. Nós vamos ver isso hoje. A palavra fala, irmão, lá em João 15, o princípio da videira, que nós somos os ramos, e se nós estivermos nele, e ele em nós, nós daremos frutos, e frutos que permaneçam. Porque tem muita gente dando fruto, irmão, fruto que não permanece. E Deus fala que se nós estivermos nele, e ele em nós, assim como Romanos 11, Paulo também fala, que não são os ramos que sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. Nós precisamos estar nele para sermos nutridos. Não é uma preocupação e um zelo para produzir alguma coisa, porque a produção é através dele. Ele vai produzir um fruto segundo a sua espécie, através de mim e de você. Hoje tem muito crente desgastando-se, estressando, esgotado, porque a vida todinha ele aprendeu que ele tem que produzir alguma coisa, e quando ele produzia, ele se sentia bem, se sentia amado, se sentia valorizado, e quando não produz, ele então fica em crise, porque sempre a linguagem existencial dele, que traz sentido à vida dele, sempre foi fazer alguma coisa visível, para os outros se enxergarem, para Deus enxergar. E quando ele entra num processo, num período de inutilidade, que ele não produz nada, porque são estações da nossa vida, e vai ter aquele período, irmão, talvez que aparentemente você não produz nada, porque é um período de silêncio, aonde Deus está agindo somente dentro de você, e do lado de fora parece que não há nada acontecendo. Nesses períodos, irmão, se você construiu a sua vida em cima de um princípio de simplesmente construir alguma coisa, quando você para, você entra em crise. Quando você para, parece que tira o chão de você. E hoje há muitas pessoas assim. Então nós não fomos chamados, irmãos, a princípio para você produzir alguma coisa. Nós somos chamados para Deus nos transformar a cada dia, nos aperfeiçoar a cada dia. Por isso que eu perguntei para você, que é o tema dessa mensagem, é no que você está se transformando, no que você está se tornando a cada dia. Porque mais importante do que fazer alguma coisa, é o que você se torna a cada dia. No final das contas é o que vai importar. Porque você só se torna a cada dia segundo a imagem dele, se você o conhece, se você anda com Ele, se você tem comunhão com Ele, aí você se torna assim como Ele é. Você se torna parecido com Ele a cada dia. E eu, irmãos, eu confesso a você que durante muitos anos eu procurei fazer alguma coisa para Deus. Procurei estabelecer a minha vida numa plataforma de ação, não de transformação. E eu sempre orei, como muitos de vocês têm orado, eu sei disso, para que Deus use, que você quer mais de Deus, que você quer conhecer mais o Senhor. Mas é incompatível você estabelecer a sua vida numa plataforma simplesmente de ação, e você pedir para conhecer mais a Deus, porque Ele vai transportar você para uma outra plataforma de transformação, onde você vai conhecer Ele na intimidade, onde Ele vai transformar você por dentro, vai pegar você por dentro, vai mexer nas suas motivações, vai mexer nos seus princípios, vai mexer nos seus fundamentos. E no ano 2000,
No ano 2000, Deus me chamou pela primeira vez para me deixar tudo, pegar minha esposa. Na época eu não tinha filhos ainda, eu estava 2 anos casado. Deus falou: olha, pega tudo e vai para Ele me mostrou uma escola missionária, um seminário no interior do Paraná, uma divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul e Paraguai. E eu fui para lá, ficamos 3 anos e meio. Fomos enviados para uma igreja que nos abençoou nesse período. Nós fizemos tantos planos, irmãos, em 3 anos e meio. Se eu fosse falar os planos que eu tive, os sonhos que eu construí em 3 anos e meio, porque o meu sonho assim, ó, Deus vai me usar. E quando começou a completar os 3 anos e meio, o período de retornar para a minha cidade, eu tinha tantos sonhos. Eu construí um castelo, irmão, de areia. Eu construí um sonho baseado naquilo que eu pensava que Deus ia fazer, porque eu queria muito ser usado por Deus. E o padrão que eu construí era totalmente, naquela época, focado mais no que eu via nos homens do que naquilo que eu conhecia de Deus. Ah, Deus, eu quero ser usado como aquele homem, eu quero ser usado como aquele outro homem, eu quero ser usado dessa forma, dessa outra forma. Eu construí uma ideologia, um sonho na minha mente. E quando terminou 3 anos e meio, eu pensei comigo: agora eu vou voltar. Deus, agora não tem para ninguém. Agora é eu e tu e eu. E nós vamos arrebentar agora. 3 anos e meio no seminário, numa escola missionária. Agora, Deus, agora é só para cima. Agora nós vamos voar. Eu pensei: agora ninguém me segura mais. E eu pensei: eu vou voltar fomos eu e a minha esposa. Quando nós terminamos, já não era mais eu e a minha esposa, era eu, a minha esposa e mais 2 bebês que ela estava esperando. E eu voltei. Quando eu voltei para Itajaí, a minha cidade, eu fui ter uma reunião com o presbitério da igreja que tinha me enviado. E o pastor que me enviou faleceu no meu 2º ano de seminário. Então eu não sabia como é que estavam os negócios. E quando eu cheguei na reunião, eles me chamaram: olha, Fernando, nós precisamos fazer uma reunião com você e com a sua esposa. E nessa reunião fomos eu e minha esposa e nossos sonhos todos na bagagem. Todos na minha mala de mão. Eu tinha todos os meus sonhos, meus projetos pessoais, projetos ministeriais. Mas uma oração eu tinha: Deus, eu sempre orei, eu quero te conhecer. Eu quero fazer a tua vontade. Ainda que eu não tivesse muita clareza de como era esse negócio de fazer a vontade de Deus, ainda que eu fosse crente há alguns anos. E quando eu cheguei nessa reunião, a primeira coisa que eles me falaram foi: Fernando, nós queremos falar para você que a partir de hoje você está liberado. Nós não temos mais nenhum compromisso com você e nem vocês dois conosco. Irmão, na hora assim eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar, porque é como se aquela bagagem dos sonhos que eu tinha, ela sumisse na hora. A minha esposa começou a pedir para o pastor, porque eu não tinha mais nada, irmãos. Quando eu fui para o seminário, eu vendi o apartamento que eu tinha, emprestei o dinheiro para o meu pai também faliu enquanto eu estava no seminário. Eu perdi tudo que eu tinha. Não tinha emprego mais, não tinha dinheiro, não tinha nada. E tinha 2 filhas pequenas agora, que tinham acabado de nascer. E eu perguntei, e ela pediu: pastor, o Fernando não tem emprego, você pode pelo menos continuar? Isso era julho, continua com a ajuda da igreja até dezembro. Uma mulher com gêmeos chorando, e o pastor olhou nos nossos olhos e falou: não, nós estamos liberando vocês agora. Vocês não têm mais nada com a gente e nós não temos nenhum compromisso com vocês. Irmão, o meu mundo caiu naquela hora. Mas sempre orando: Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero ser usado por ti. Mas os meus padrões, irmãos, aquilo que eu estabeleci, a minha expectativa em Deus toda foi ruiu tudo. É como se Deus tivesse liberado um anjo do céu e ele veio e destruiu, pisou no meu castelo de areia. Já fez castelo de areia na praia? Quando você faz aquele castelão, não vem sempre um enviado
e pisa nele, destrói, você fica muito brabo, irmãos. Mas aquele dia nem brabo eu consegui ficar. Nem brabo eu consegui ficar. E eu saí ali sem pai e sem mãe. A Débora, nossas duas meninas, sem emprego. Deus, fui para o apartamento que eu tinha alugado. E nós nos prostramos e falamos: Débora, eu falei para minha esposa, nós não vamos reclamar, nós não vamos falar mal deles, porque nós cremos que Deus tem algo conosco, e nós não queremos entrar numa via onde a maioria entra. Nós cremos que Deus tem algo especial conosco, então nós vamos abençoar, nós cremos que Deus vai fazer alguma coisa, e além do mais, piorar daqui, não tem como mais. Nunca fale isso, irmãos. Nunca fale isso. É besteira. É a pior coisa que você fala assim: ó, cheguei no fundo do poço. Irmão, a pior coisa, quando você se mexe no fundo do poço, você sabe que você atola mais ainda. Vai entrando, vai entrando, vai entrando. E eu consegui emprego, irmão. Com todo aquele sonho, aquele chamado queimando no meu coração, eu tive que conseguir um emprego. Comecei a trabalhar novamente. Mal conseguia pagar as coisas. Foi um período... Irmão, a crise para crente incrédulo é o fim, mas para crente que tem esperança é uma oportunidade de ver o milagre de Deus. Então eu comecei a ver milagre, irmão. Eu entrava no mercado, pessoas que eu não conhecia me abençoavam com fralda, me abençoavam com compra. Assim, meu Deus. Aí um dia, irmão, eu não tinha nada. Eu tinha agora a Débora, as duas meninas, não tinha ministério. Parece que Deus não deixou eu firmar minha vida em cima de um ministério. E eu tinha um carro velho que eu consegui comprar, bem velho. Ele era bíblico, irmãos, porque quando eu ligava ele pela manhã na garagem, o óleo pingava e a fumaça consumia o ambiente. E eu falei: Deus, daqui não pode piorar. E os meses foram passando, irmãos, e eu fiquei numa angústia tão grande, porque a dor do chamado no meu coração começou a queimar e a doer cada dia mais. Doía, uma dor aumentava. Não sei se você já sentiu isso, mas uma dor em relação à palavra de Deus, aos seus sonhos, crescia cada dia mais na minha vida. E eu, humanamente falando, eu pensava: Deus, para que me serviram esses 3 anos e meio? Para que me serviram tanto tempo me preparando, buscando? E uma voz aqui falava: não, Deus ele tem um propósito. Mas outra voz me falava: não, acabou, não tem mais nada. E uma dor aumentava a cada dia. Até que um dia, eu cheguei na empresa que eu trabalhava, e eu entrei na minha sala, fechei, era às 5 horas da tarde. Estacionei meu carro no centro da cidade, quase em frente à empresa. Entrei e eu fiz uma oração a Deus. Cuide com as suas orações, irmãos. Cuide. Porque oração é coisa séria. Evangelho é coisa séria. Deus é um fogo consumidor. E eu orei a Deus: Deus, Pai, eu quero te pedir que essa tarde o Senhor, coloque a sua mão na minha vida e mexa algo na minha vida para que traga sentido de novo. Deus, parece que a minha vida parou. Eu preciso mais de Ti, eu preciso te conhecer mais, eu preciso entrar em Ti, eu preciso mais de Ti, Senhor. Há uma dor dentro de mim, eu não aguento mais isso. Era 5 horas, irmãos. Das 5 às 6 eu orei. Depois das 6 horas eu fui para ir para minha casa, fui procurar o meu carro. Por isso que eu falei: nunca diga que não pode piorar, irmão. Cheguei com um companheiro meu que trabalhava comigo do meu lado na empresa. E eu fui procurar meu carro velho e eu não encontrei. E a minha reação, irmão, foi começar a rir. E o camarada que trabalhava comigo, ele falou: Fernando, o que você está rindo? Eu estou rindo porque você não sabe a oração que eu acabei de fazer 1 hora atrás. A oração estava tão boa, irmão, que o anjo que estava guardando o carro deixou o seu posto e foi lá para dentro da sala também. Foi atraiu tudo, até o anjo que estava cuidando do carro. Eu pensei comigo assim: Deus, eu tive uma certeza, irmão, que o canhão de Deus estava apontado para mim.
E não adianta, irmão, quando o canhão de Deus está apontado para você, se você subir o mais alto lugar, Deus está lá. Se você descer o abismo mais profundo, Deus também está lá. Então qual é o segredo, pastor, nesse momento? Se entrega. É você se entregar. Eu falei, Deus, de novo, eu não vou reclamar. Agora sem carro, o último bem que eu tinha, material, eu perdi. Se Deus agora acabou mesmo, mas daqui, Senhor, não tem como piorar. Nunca ore isso, irmãos. Então, uma semana depois, começamos a buscar, eu esqueci já do carro. Me emprestaram um carro para andar, irmão, que era terrível. Se a curva estava a 100 metros, eu tinha que ficar já girando o volante para fazer a curva direito, tanta folga que tinha. Era um fusquinha bem velho. E eu tinha vontade de tacar ele no poste, irmãos, de tão ruim que o bicho era. E nós começamos a buscar Deus nesse período. E 3 meses depois, Deus começou a mexer. Foi 3 meses, irmãos, que Deus começou a operar na nossa vida de uma forma sobrenatural. Deus estava, irmão, por fora eu estava feio e acabado, mas por dentro Deus estava dando aquela mexida. E 3 meses depois, um policial liga para minha casa e fala: olha, seu Fernando, nós achamos o seu carro. Foi o único carro de todos que nós achamos, sem querer nós achamos o seu carro. O único carro que não foi adulterado o chassi, o senhor pode vir pegar ele. Irmão, eu comecei a dar meu testemunho para todo mundo. Eu fui até a delegacia que aquele delegado trabalhava na cidade vizinha. Cheguei lá: ó, seu delegado, eu sou o dono do cadete que o senhor achou. Não, o cadete está ali fora, tem 13 carros que nós recuperamos e o seu está lá fora. Eu fui lá, irmão, cadê o cadete? Aí eu assim: seu delegado, o senhor não está entendendo, o senhor me falou, eu pensei comigo, eu já dei meu testemunho para todo mundo, senhor. Vai ser vergonhoso, vai ser uma humilhação. Eu agora vou ter que ligar para todo mundo que eu falei, porque eu saí falando para todo mundo: olha, agora chegou a minha vez agora, o mundo deu volta, agora chegou a minha vez, então vai mudar a minha história agora. Quem me viu passar na prova. Aí eu falei: não, seu Fernando, o senhor pode olhar, o seu carro está lá. Meu carro era um cadete velho, um monte de coisa quebrada, cinza, escuro. Eu cheguei lá, o único carro que tinha era um cadete prata, irmão, coisa mais linda, roda de liga leve, não tinha nenhum defeito. Aí ele falou assim: seu delegado, esse aqui não é o meu carro. Aí ele falou assim: ah, então tem um problema, porque o chassi é o seu. Entra no carro e vê se não tem algum detalhezinho que o senhor lembra. Só tinha um quebradinho no friso do painel que eu lembrava e era o meu carro. O ladrão roubou, irmão, reformou ele todinho. Eu fiquei do cadete velho, eu saí com o cadete zero aquele dia. E eu entendi, irmão, o que era aquela dor gerada, porque aquilo ali era só uma coisa física, que Deus estava mostrando algo no espírito para mim. É como a ostra. Eu estava lendo a história de uma ostra, e falou que o que a ostra vive para produzir uma pérola. Porque é impossível gerar uma pérola sem dor. E quando entra um grão de areia numa ostra, ela sofre tanto, que a única forma de amenizar aquela dor é envolvendo ela com uma camada de algo brilhante e precioso. O pastor está falando que essa pérola gerada, ela vai eliminar a dor. Não, ela não elimina a dor, mas aquela dor gera algo extremamente precioso, que vai te ensinar a suportar a dor que você vive, para que gere algo dentro do propósito eterno de Deus. Esse é o princípio que Deus tem ensinado, que Deus estava me ensinando, e que eu creio que Deus está ensinando para muita gente hoje. Que não existe evangelho desassociado, irmão, de sofrimento, de tribulação, de algum tipo de dor. Porque o propósito eterno de Deus é gerado
com base na angústia. E para combater-se uma verdade é sempre criada uma mentira. Então a maior mentira que foi criada é exatamente o evangelho desassociado de qualquer tipo de sofrimento, aonde o slogan é: vem e pare de sofrer. Para de sofrer, você não precisa parar de sofrer. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. É mentira não, o caráter de Deus é extremamente abençoador. Mas isso não é a base que Deus opera em você. Deus não vai te transformar te abençoando. Deus vai te transformar, irmão, mexendo. É quando Deus tira coisas de dentro de nós, é que Deus vai nos transformando, vai nos tornando cada vez mais parecido, restaurando a imagem dele em mim e em você. Não é dando algo a você, mas é tirando de você. Tirando as coisas que te roubam dele, que tiram a sua atenção, que ofuscam a sua visão. Eu sei que esse evangelho não é um evangelho muito pregado, mas é o evangelho de Cristo. Ah, pastor, quer dizer que o evangelho então não tem coisa boa? Claro que tem a eternidade, o reino de Deus, a comunhão com o Senhor. Nada se compara com isso. Nem a tribulação, essa breve e momentânea tribulação, diz a palavra, não há de se comparar com o eterno peso de glória que Ele tem preparado, reservado para mim e para você. O problema é que nós estamos, como Pedro falou na sua carta, que muitos falam que as coisas não mudaram, estão as mesmas desde a época de nossos pais, e pararam de esperar as coisas eternas, não entendem mais o que passou, não sabem das coisas que estão por vir, se tornaram uma igreja ansiosa, e pela sua ansiedade se tornaram cada vez mais egoístas, humanistas, preocupados simplesmente com a minha satisfação pessoal. O que eu vou ter hoje? O que eu vou ter para garantir o meu sustento, para dar sentido à minha vida? Mas o evangelho do Senhor é aquele que ainda o Senhor diz, está escrito nos Salmos, está escrito no Novo Testamento também, Romanos 8, nós fomos reputados como ovelhas, enviados como ovelhas no meio de lobos. Fomos reputados como ovelhas, irmãos, enviados como ovelhas no meio de um matadouro. Somos mortos, como mortos todos os dias. O evangelho que eu conheço ainda é o mesmo que Paulo glorifica a Deus em Romanos 5, e ele fala: glorifico a Deus pelas tribulações. Irmãos, será que esse evangelho é o evangelho que você acredita mesmo? Eu glorifico a Deus pelas tribulações. Imagina aí hoje, irmãos, um culto só para glorificar a Deus pelas tribulações. A igreja primitiva, as primeiras vezes que um apóstolo, um discípulo foram presos, apanharam por amor a Deus. Imagina, irmão, apanhar por amor a Deus. Hoje o crente fala: ninguém toca a mão no ungido do Senhor. Ai daquele que toca a mão no ungido do Senhor. E ninguém quer apanhar, irmão, ninguém quer sofrer hoje. Mas naquela época era diferente. A primeira vez que os discípulos apanharam, eles correram para dar o testemunho, e o que eles levantavam era para mostrar as marcas, porque eles se acharam dignos. Olha como nós somos dignos de apanhar por amor a Ele, por amor ao propósito eterno de Deus, porque muito maior é aquilo que Deus tem preparado para eles. Eles viram algo muito maior, eles conheceram algo muito maior do que qualquer tipo de coisa material, externa. Aquilo que era externo, material, era incapaz de gerar satisfação nos discípulos. Era incapaz. Eles descobriram um pão mais gostoso de comer. Eles descobriram um alimento mais gostoso de comer, que dava sentido à vida deles. Eles viram algo que transformava a vida deles a cada dia mais. Eles não se importaram em fazer alguma coisa, mas eles sentiram o prazer de se tornar alguma coisa a cada dia. E 2 Coríntios 3 fala assim no versículo 13:
3 diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora abra comigo 1 João 3. Eu acho que todo mundo tem aqueles versículos assim que são aquele que Deus mais falou com você. E esse 1 João 3 é um dos meus textos preferidos das Sagradas Escrituras. Ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Irmãos, isso, tanto o texto de Coríntios como esse, tem algo em particular, algo muito parecido, porque mostram para nós que nós estamos em constante processo. Nós vivemos hoje como aquilo que a teologia diz, o já e o ainda não. Nós já somos filhos de Deus, mas nós ainda não somos aquilo que nós havemos de ser. Quando Ele aparecer, quando você estiver diante dEle face a face, então você vai se tornar assim como Ele é, segundo a sua imagem, completamente restaurado. O seu corpo hoje, por exemplo, ele geme, ele arde, ele tem uma expectativa na ressurreição, para ser transformado na glorificação do seu corpo. Assim como a criação também geme, dizem Romanos, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Esse caráter progressivo, esse caráter não somente da nossa existência, mas do nosso relacionamento com Ele, onde nós aprendemos a nos relacionar com Ele a cada dia mais. Que nós não somos como Moisés, que precisava botar o véu diante do povo de Israel, porque eles haviam de perceber que a glória esvanecia, era transitória. E hoje diz que há homens que usam o mesmo véu, que estão baseando a sua vida num evangelho que não transforma, numa palavra que não pode transformar o caráter do homem, a existência do homem. Então é como se hoje, quem usa esse véu hoje, são homens que frequentam aquilo que nós chamamos de templos evangélicos, e quando saem da porta para fora, colocam um véu para que ninguém notar que ele tinha algum sinal, algum vestígio da glória de Deus. Disfarçam, não há compromisso nenhum, não há nudez, não há transparência, não há responsabilidade com aquilo que você recebeu. Eu vou colocar para me disfarçar. Hoje falta homens, irmãos, não para colocar o véu, mas para tirar o véu e mostrar: eu tenho uma aliança, eu tenho compromisso, eu não tenho vergonha, eu não tenho nada que me separa daquele que eu me relaciono dia e noite. Ele está comigo todas as horas. Não é mais um momento, não é mais domingo, não é mais uma quarta, não é mais uma sexta. Agora hoje é obrigado a colocar um véu, porque homens e mulheres aprenderam a se relacionar com Deus somente quando entram no templo, somente quando estão em quatro paredes. Não entenderam o que é sacerdócio, não entenderam o que é vida com Deus. Então tem que usar véu, para quê? Para mostrar que é crente, para disfarçar. É uma máscara que foi usada desde o princípio, porque Moisés não teve o que nós tivemos. Diz a palavra que a morte reinou até Moisés, e depois que ele veio além, então o pecado reinou até Cristo morrer na cruz do Calvário. Moisés não teve o que nós tivemos. Por isso que
Por isso que Paulo falou, ele não está menosprezando Moisés, só que ele está falando, vocês têm algo muito maior do que Moisés teve, vocês têm algo de muito mais valor do que Moisés teve, vocês viram coisas que Moisés não teve a oportunidade de ver, vocês estão ouvindo coisas que Moisés não teve a oportunidade de ouvir, vocês receberam algo que Moisés não recebeu, vocês não precisam mais de véu, vocês não precisam mais. Vocês podem entrar nessa presença, e diz que essa presença poderosa de Deus, que nos transforma, que nós devíamos nos tornar a cada dia parecido com ela, porque é como um espelho, diz Coríntios, 2 Coríntios 3 diz que é como se você chegasse à sua presença, e a glória do Senhor, refletindo como um espelho. Irmão, quanto mais próximo do espelho você fica, mais claro se torna o seu reflexo, é ou não é? Triste para alguns, alegria para outros, né? Tem gente que não gosta muito de espelho, mas com a glória de Deus você devia ser apaixonado para chegar mais próximo dele, mais próximo dele, mais próximo dele. Por quê? Porque a glória dele vai refletir no seu rosto, e você vai ser transformado de glória em glória, segundo a sua imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, no que nós estamos nos transformando? Aquilo que você se relaciona todos os dias, aquilo que você chama de Senhor todos os dias, é nisso que você está se transformando. É o fruto do seu relacionamento. Por isso que a maior estratégia de Satanás hoje para a igreja, assim como foi sempre, não é tirar o crente da igreja, por favor. A igreja é o lugar mais estratégico das trevas para deixar um cara cativo, enganado e aprisionado. Que quantos crentes hoje estão sentados dentro dos templos, achando que estão com Deus, achando que caminham com Ele, achando que estão em comunhão plena com Ele, e estão frios, estão apáticos, estão vivendo uma letargia espiritual, não sentem mais nada, são fracos, não resistem mais, estão bem somente quando recebem alguma coisa, quando são massageados no seu ego, quando vem alguém e profetiza para eles dependem sempre de alguém para ouvir Deus, eles não têm um relacionamento com Deus, eles não têm relacionamento nenhum com a glória de Deus, eles confundem a glória com barulho, com emoção. Não, porque barulho, irmão, não transforma caráter de ninguém, música não transforma caráter de ninguém. O que transforma caráter de alguém é a presença de Deus, é a glória de Deus refletida no seu rosto, é o DNA de Deus desenvolvendo dentro de você, o Espírito Santo sendo derramado em você, conduzindo você até esse lugar, porque diz que Ele clama dentro de nós, Abba Pai, porque esse clamor é para te conduzir até a presença do Pai, aonde você vai ser transformado e se tornar cada vez mais parecido com Ele. Eu amo o Salmo 27, porque Davi começa, irmão, ninguém no Velho Testamento teve uma revelação de intimidade com Deus como Davi. Por isso que ele fala que ia restaurar o tabernáculo de Davi. Tem gente pensando que tabernáculo é mais uma estratégia, aí cria o tabernáculo. Não, irmão, não se cria tabernáculo mais, o tabernáculo é você. Deus agora Ele não veio tabernacular num prédio, Ele resolveu tabernacular em homens. É dentro de mim, de você, é um tabernáculo de carne. Não me pergunte por que Deus resolveu tabernacular dentro do homem. Talvez, irmão, é porque Deus fez um homem da substância mais inglória que existia na face da terra, do pó. Ele podia ter feito do diamante, do ouro, da prata, do bronze e tantas outras pedras que tinham no jardim. Mas Ele resolveu fazer do pó. Isso mesmo, você que é dona de casa sabe o que eu estou falando. O pó é aquilo que você varre, parece que está limpo, mas ali Ele desce de novo e suja a sua casa. Vem, bate o pé, está ali Ele, suja a sua casa. O pó não serve para nada. Deus fez um homem de uma substância para Ele deixar claro: eu não divido a minha glória com nada e com ninguém.
Por isso que nós não somos nós que sustentamos a raiz, não somos nós, não é o crente que sustenta Cristo ou a visão de Cristo, é Cristo, é a raiz que sustenta todo o restante da árvore, é Cristo que sustenta todos os ramos. Não há nada que eu e você possa fazer para sustentar o Evangelho do Senhor ou o propósito eterno. A nossa força, irmão, não é para produzir alguma coisa boa para Deus. A nossa força é para não sair dele, é para permanecer firme nele, é para estar alicerçado nele. Esse é o verdadeiro Evangelho. Um Evangelho, irmão, que te conduz até esse lugar de transformações intensas e poderosas. Que você que não pagava agora vai começar a pagar. Você que mentia não vai mentir mais. Você que adulterava não vai adulterar mais. Você que julgava o irmão não vai julgar mais. Você que odiava o irmão não vai odiar mais. É o Evangelho que transforma. Não é o Evangelho barato, sucateado, que não converte mais ninguém, que enche igreja, mas não converte mais ninguém. Não se engane, irmão. Um Evangelho diluído, ele gera conversões diluídas. O evangelho fraco gera pessoas fracas. Eu não sei do que nós estamos querendo encher nossos templos, diluindo a mensagem, maquiando uma coisa que não precisa ser maquiada. O evangelho é simples, só ofereça a Cristo. Fale de Cristo. É Cristo que transforma, é Cristo que salva, é Cristo que justifica. É em Cristo que nós estamos assentados nas regiões celestiais, que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. É tudo em Cristo, tudo é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o reino, Ele é a maior manifestação do reino. É o reino explícito, é o reino em plenitude. É aquilo que nós ouvimos no Sermão da Montanha: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos seriam acrescentadas. Buscai Ele, buscai a sua justiça. A justiça, irmãos, a justiça não é só você fazer obra social. Tem muito crente hoje que faz obra social, mas o seu caráter é podre. Ele não devia nem ser digno de se chamar cristão. Porque prato de comida, irmão, não vai transformar a vida de ninguém. Eu não estou falando que você não tem que fazer obra social, eu não estou falando isso. Eu estou falando que antes da obra social existe um outro significado de justiça que muitos crentes estão negligenciando. Justiça é tornar o seu ser segundo o que ele é na realidade. 1 João, capítulo 3. Nós somos filhos, mas ainda não somos o que havemos de ser na realidade. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhante a ele. E todo aquele que tem essa esperança se purifica. Por que todo ele que tem essa esperança se purifica? Porque no Sermão da Montanha diz que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E sem ver a Deus é impossível ser transformado. Puro. Bem-aventurados puros. Puro, irmão. Moisés, ele viu algo de Deus poderoso e não sabia como fazer. Não saber como fazer é uma das maiores características do homem que é puro. O homem que não vai tentar fazer na sua força. O homem que ele vai ser totalmente dependente de Deus. Abraão, você viu, teve revelações poderosas de Deus. Maria chegou ao ponto de perguntar para o anjo Gabriel: olha, como que vai acontecer isso? Como que eu vou gerar o Filho de Deus se nem homem? Eu nunca me deitei com homem nenhum. Eu não sei como vai acontecer isso. Aí ele falou, para uma pura, para uma virgem. Ele falou, porque é diferente, tá, irmão? Pureza e virgindade é diferente. Há uma igreja virgem, mas que não é pura. Há uma igreja virgem que faz questão de não fazer isso, não fazer aquilo, não faça isso daqui, e ainda se gaba da sua virgindade, porque a virgindade, você pode até provar e fazer propaganda dela, agora a pureza não se mostra, pureza não tem como provar. Pureza é do coração,
virgindade é da sua carne, pureza é algo interno. Então o anjo falou para ela: olha, a sombra do Altíssimo vai vir sobre você, o poder dele vai te envolver, e Deus vai gerar. Não é mais um tempo, irmão, de você querer gerar algo para Deus na marra. É um tempo de nós buscarmos Ele e permitir que Ele gere algo dentro de mim e de você, sustentável, um fruto que permaneça. Uns vão produzir 30, outros 50, outros a 100 por um. Mas esses frutos, é uma espécie de fruto que Ele gera através de mim e de você. Não é você gerando para Ele. Então a maior estratégia hoje de Satanás não é tirar o crente de dentro da igreja, é tirar ele da presença de Deus. E qual é a maior estratégia de tirar o crente da presença de Deus? Irmão, a Bíblia é maravilhosa, ela vem revelar isso do princípio até o fim. É um texto ligado no outro, é uma linha que Deus vai construindo e derramando a sua mensagem. Porque quando Moisés foi falar com o povo de Israel para tirar eles do Egito, Deus falou em Êxodo 3, olha, isso vai ser por sinal para você, Moisés, e para o povo de Israel. Vai ser um sinal para o povo de Israel. Eles vão sair, e quando eles saírem, eles vão vir me servir nesse monte. Não era só Moisés que foi chamado para servir a Deus no monte, todo o povo foi. A ideia de Deus é levantar um povo, uma nação de sacerdotes. Êxodo 19, Colossenses, Apocalipse capítulo 1, é uma nação de sacerdotes, não é um sacerdote. É um povo servindo a Deus dia e noite, como Adão fazia no princípio, que ele cultuava a Deus através do seu serviço. Quando ele cultivava, ele cultuava, ele servia a Deus dia e noite. João em Apocalipse, ele tem uma visão do trono de Deus, e diante do trono, milhares e milhares de todas as línguas, tribos e nações, que serviam a Deus dia e noite. Um mundo de sacerdotes, que serviam a Deus. A ideia de Deus foi exatamente tirar o povo e começar a ensinar eles o que realmente era a identidade, o que eles carregavam, o que Deus ansiava em mim e você. O que Deus espera de mim e de você não é uma grande obra, Ele só espera o seu coração como matéria-prima para manifestar a glória dEle, aonde você está, em meio às trevas. Porque foi assim que Ele comparou a igreja como os castiçais de Apocalipse, um objeto para trazer luz, algo para trazer luz, é um canal de luz em meio às trevas, para manifestar a obra de Deus, para manifestar a obra que Ele está fazendo no povo dEle. Então a maior estratégia é tirar você desse lugar. E no Egito, a primeira estratégia do diabo através de Faraó foi, sabe o que? Quando ele soube, quando ele descobriu que Deus queria levar o povo para a presença dele, a Faraó se levantou, chamou os seus encarregados, os encarregados que estavam cuidando do povo de Israel, que eram escravos no Egito. Ele falou: aumenta a carga do povo, aumenta a hora de trabalho. Para quê? Para que eles não tenham tempo de pensar em servir a Deus, para que eles não tenham tempo de pensar em se relacionar com Deus, para que eles não tenham tempo de pensar em ter comunhão com Deus. E olha o que o mundo faz comigo e com você hoje. Parece que o dia não tem mais 24 horas, é tanta coisa que você tem que fazer, que não dá tempo de você nem sequer de pensar em buscar Deus. É o que nós mais ouvimos: pastor, eu não tenho tempo mais de ler a Bíblia, eu não tenho mais tempo. Se não tem tempo de ler, o que falar então de meditar na palavra de Deus? O que falar de contemplação da palavra de Deus? O que falar então de solitude? É uma geração que não sabe o que é solitude, de você entrar num lugar e buscar um lugar e ficar a sós com Deus. Porque a sós, nas maiores transformações que Deus vai fazer na sua vida, você vai estar sozinho. Não vai ter pastor para te ajudar, não vai ter fulano para te ajudar, não vai ter marido para ajudar. Deus vai te conduzir para um lugar espiritual, só você e Ele. Um tempo de dor, que você vai sentir angústias, algumas coisas diferentes, mas que Ele vai gerar algo espetacular dentro de você, como a ostra gera uma pedra preciosa.
Enquanto muitos estão brincando, alguns estão como a ostra, sentindo dores, como Paulo falou para os Gálatas, para os seus filhos, quando ele percebeu que os Gálatas estavam focados, saíram da graça, estavam focando de novo na lei, na Torá, simplesmente, de fazer simplesmente se entregar a obras mortas, aquilo que não pode justificar, aquilo que não pode transformar o homem, aquilo que foi dado simplesmente para guardar o homem, para ser um aio até Cristo. Eles já estavam abandonando Cristo e se voltando, se judaizando novamente. Então Paulo fala no livro de Gálatas: olha, eu tenho que sentir dores de parto, estou sentindo dores de parto por vocês, até que Cristo seja gerado em vocês. Irmãos, isso, ele não está falando de ser crente, ele não está falando de trabalhar para Deus, ele não está falando, irmão, disso, ele está falando de gerar Cristo, de Cristo crescer um tanto dentro de você, que ele vai consumir você, que você na realidade vai desaparecer, e Cristo vai aparecer em você, que a sua mente vai ser como ele fala em Coríntios: nós temos a mente de Cristo, ele consumindo, ele sendo gerado. Mas isso, irmão, é gerado com dor. Paulo falou: é necessário sentir, porque eu sinto dores de parto novamente. Irmão, encher a igreja, todo mundo quer hoje, mas sentir dores de parto para gerar Cristo dentro das pessoas é difícil. Não tem como gerar Cristo sem dor, não tem como gerar Cristo sem angústia. É como a mulher, irmão, sentindo dores de parto, as dilatações vindo. Não adianta o marido querer consolar ela, irmão, é pior ainda. Ela está concentrada, ela está sentindo dores, até que o propósito nasça, até que a vida seja manifesta. E hoje, irmão, nós queremos manifestar algo sem sentir as dores de parto, sem ir para um lugar com Deus, que você vai contemplar Ele dia e noite, é o seu lugar, que Ele vai gerar algo especial, Ele vai gerar Cristo dentro de você a cada dia. Gênesis 17, abra lá comigo. É difícil hoje, irmão, gerar paixão quando se tem um evangelho tão superficial. É difícil você convencer os irmãos que Jesus é melhor do que bens materiais, que Deus é muito maior o que Ele tem planejado para nós do que carros, casas, qualquer riqueza que você pode alcançar. Eu não estou pregando contra a riqueza, irmão. Se você não quer, dá para mim. Estou precisando para poder fazer a obra de Deus. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou pregando contra os outros senhores que existem na vida dos irmãos. Porque hoje parece que os crentes não estão mais interessados na presença de Deus. Você tem que oferecer alguma coisa para eles louvarem. Vocês têm que oferecer alguma coisa para a igreja adorar a Deus. Vocês têm que prometer alguma coisa para trazer eles. Não há mais paixão normalmente, é difícil de ver paixão. É difícil ver homens de angústias hoje. É difícil ver homens de angústia, que vão sentir dores, vão gemer num lugar que ninguém vai ver. Angústia, dores, é como a ostra. Ela se fecha, ninguém vê, ninguém sabe o que ela está gerando. Somente, irmão, quando ela morre, é que aquela pedra preciosa é tirada dela. Por isso que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. Por isso que Deus pega as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Por isso que o reino de Deus, ele é feito quando Deus pega os fracos para confundir os fortes. Por isso, irmão, que no reino de Deus
A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Por isso que o evangelho verdadeiro é totalmente uma contracultura. E não adianta você se entregar a ele e querer se relacionar com o mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Não está em você. Simplesmente se você aceitar o evangelho puro do Senhor, você vai ser odiado pelo sistema do mundo, porque se odiaram o Senhor, quanto mais os seus servos. O que não farão aos seus servos, diz a palavra do Senhor. Se mataram ele, o que não farão conosco? E hoje, irmão, a proposta é mudança de vida, é melhorar de vida. Ao passo que as pessoas na igreja primitiva se convertiam para ir para a eternidade, para assumir, para entrar numa proposta, num propósito eterno. Continuavam trabalhando, continuavam fazendo, porque essa é a vontade de Deus. Enquanto Ele não vem nos buscar, nós precisamos fazer o melhor. Nós temos um compromisso com essa terra. O reino dele vai ser aqui, Ele vai vir e reinar aqui. E nós, eu espero que você reine com Ele. Aquele que vencer, diz a palavra, esse vai reinar com Ele. Então a estratégia não é tirar você, é só encher você de coisa para fazer, coisa boa. Mateus 7 diz que no último dia homens viriam diante do Senhor e falariam: Mestre, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, curamos enfermos em Teu nome. E o Senhor olhou para eles e falou: olha, eu não vos conheço. Esse conhecer no original significa: eu não tive nenhum tipo de relacionamento íntimo com você, então aparte-se daqui. Essa palavra conhecer é a mesma palavra para relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, porque é o sentido mais profundo de intimidade que nós humanos podemos chegar. Então Deus, para expressar que a intimidade que Ele quer ter comigo, com você, é tão profunda, Ele usou a mesma palavra para a intimidade sexual entre um homem e uma mulher, para expressar a dimensão de relacionamento pessoal que Ele quer ter comigo e com você. Então se você não entender isso, você não vai entender quem vai entrar no reino com Ele, porque o que importa no final das contas, não é o tanto de coisa que você fez, é o quanto que você o conhece, e o quanto que Ele te conhece. Isso que vai determinar para onde que você vai, até onde que você vai, o quanto que você vai ter de Deus. Não é o que você fez, não é o título que você tem, é se você conhece o Cristo, e se o Cristo te conhece. É isso que importa. Mateus 16, ele chega para os discípulos e pergunta: o que dizem o povo que eu sou? E muitos crentes, irmãos, falaram para Jesus: olha, alguns dizem para você, para nós, que você é um profeta, que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Mas Jesus não queria saber do povo, porque pior do que matar ele, irmão, é atribuir a ele uma identidade falsa. Pior do que matar ele e gritar crucifica, crucifica, é você atribuir a Deus uma coisa que Ele não é. Como fizeram os 3 amigos de Jó, no livro dele. Vocês sofrerão castigo, juízo, porque falaram palavras que não eram corretas ao meu respeito. Ai, irmão, imagina. Se relacionar com Ele, Deus está nos atraindo desde que o homem caiu. Ele está convencendo o homem a entrar na sua presença. Ele está ensaiando, fazendo tabernáculos, mostrando que é um processo, não é ser religioso simplesmente, não é simplesmente fazer sacrifícios, negar a si mesmo, mas você tem que ir além, você tem que entrar, não é irmão, no tabernáculo, não é nos átrios, mas é no lugar santo, é no santo dos santos. Isso mostrava para nós uma trajetória, para inspirar, para ter uma expectativa de entrar naquele lugar, no lugar onde tudo que é humano morre,
e aonde o Espírito do Senhor começa a gerar homens santos, mulheres santas, que vão viver estilos de vida santos, que vão produzir coisas santas, filhos santos, filhas santas. Jesus não te chamou para qualquer vida, irmão, Ele te chamou para o propósito eterno. Deus tem um projeto de vida especial para cada um de nós. Não é atrás de um púlpito para a maioria das pessoas, mas é onde você, é o seu chamado, é a sua vocação. É a sua vocação. É você cultuar a Deus sendo médico, é você cultuar a Deus sendo pedreiro, é você cultuar a Deus sendo empregada doméstica, é você cultuar a Deus sendo advogado, é você cultuar a Deus sendo vendedor, é você cultuar a Deus quando você vai no mercado e paga, e quando dão alguma coisa e esquece de cobrar, você paga. É você cultuar a Deus quando você vai pagar os seus impostos. É você cultuar a Deus quando você está em qualquer lugar, irmãos. A sua vida é um culto. Culto não é só aqui. Quero falar para você, não é só 2 horas aqui. Isso daqui é uma celebração coletiva. O seu culto é lá fora. Por isso que o meu nome é blasfemado, por causa de vós, diz o Senhor. Ele fala isso para os crentes, porque somente aqueles que carregam o seu nome podem gerar blasfêmia. Somente os sacerdotes podem roubar a Deus, porque Deus confia algo a você e você não cumpre, ou você profana e você rouba. Mas em Gênesis 17, capítulo 1, ele dá um recado para Abraão. Irmão, estou terminando. Abraão não era um homem bom. Não, pastor, não era. Abraão só vem mostrar para nós que a justiça de Deus não se dá por obras, é por fé. Deus pegou Abraão, e quando ele chama Abraão com 75 anos, irmãos, dá uma ordem para Abraão. Abraão sai e faz um monte de besteira, assim como eu e você. Abraão entrega a sua própria esposa 2 vezes para não morrer. Uma para Faraó e outra para Abimeleque. Ele entrega a sua esposa, combina com ela: ó, eu vou falar que você é minha irmã, porque eles eram meio irmãos. Olha, eu vou falar que você é minha irmã, para manipular, para dar um jeito. Irmão, Abraão não era brasileiro, mas ele quis dar um jeitinho. É a cultura do pecado, não é uma cultura do Brasil, uma cultura do pecado, é do inferno. Então ele ofereceu a sua mulher, e quando ele ofereceu a sua mulher, então ele era poupado. Irmão, Abraão, um Abraão daquele não pregava na maioria das igrejas hoje, nem sequer iam deixar Abraão fazer parte do grupo de obreiros, porque Abraão, quando Deus chamou, ele tinha um monte de problema de caráter. Ou você acha que alguém que entrega a sua própria esposa não tem problema de caráter? Mas Deus não te chama baseado no que você é, Ele te chama baseado no que Ele sabe daquilo que você vai se tornar um dia. Ele olha com olhos de pai, Ele não olha como vê o homem. Ele mesmo falou para o profeta Samuel, quando foi ungir Davi rei, na hora que entrou o primeiro, irmão, Davi não foi, ninguém acreditou em Davi, nem o pai dele, irmãos. Não foi, Saul não acreditou, os irmãos não acreditaram, ninguém, nem o profeta acreditou. Porque quando o profeta chegou na casa de Jessé, olha, vim aqui ungir o rei, ele só chamou os grandão, porque o padrão da época era homens de estatura, de exército, porque o povo segundo aquilo que é o rei. O rei era Saul, e a estatura, Saul era um homem de estatura, que do pescoço para cima, ele se destacava no meio de todo o povo, profundamente covarde e medroso. Mas esse era o padrão da época, um padrão exterior. O estereotipo era um estereotipo de poder, não muito diferente de hoje, na nossa cultura, onde nós valorizamos mais o lado de fora do que o lado de dentro, ao contrário do Senhor. E quando começa a passar o primeiro, Samuel já pega a botija de azeite, já ia derramando, irmãos.
já ia derramando, esse é o rei, porque esse cara aí é top, ele é grande, fala bem, prega bem, ministério poderoso, é ele que vai ser rei. Tem tudo para ser rei, é o padrão da época, é a elite, nasceu para ser famoso. E Deus fala: Samuel, eu não vejo como vê o homem. E passa um, passa dois, passa três, passa todos eles. E Samuel então pergunta para Jessé: não sobrou nenhum aí? Irmão, nós somos a sobra, irmãos. Eu sou a sobra. Eu não quero ser comparado com aqueles que vão olhar e falar: olha, esse aí tem cara, esse aí é o padrão do mundo. Não, eu não quero ser padrão do mundo. Eu não quero ser o padrão segundo o rei desse mundo. Eu quero ser o padrão segundo o rei dos reis, que nasceu sem aparência nenhuma. Ninguém acreditou nele. E quando trouxeram Davizinho, Samuel, que tinha acreditado errado, que botou fé, apostou no cara errado, entendeu o que Deus estava falando para ele. Porque Davi também, semelhante a Abraão, tinha um monte de problema, mas eles eram apaixonados por aquele que falava com eles. Eles tinham desejo de ser transformados, de conhecer mais a Deus. Salmo 27 eu tinha falado, não completei. Davi no Salmo 27 ele fala uma declaração tremenda, desejando habitar na casa do Senhor todos os seus dias. Então ele fala: Senhor, eu desejo buscar a tua face. Então Deus, quando Deus fala para ele buscar a face dele, ele fala, quer ver uma coisa? Olha a declaração, para não perder a essência. Salmo 27, depois nós vamos ler Gênesis 17. Salmo 27, olha só o homem, o que ele diz, versículo 7 do Salmo 27: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. É isso que Deus quer, colocar desejo no meu coração e no seu coração de novo. É isso que Deus está querendo levantar homens para buscar a sua face, para ter intimidade com Ele. Gênesis 17, Deus dá o segredo para Abraão ser transformado. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, com 99 anos, ele chamou com 75, e ainda você tem pressa de servir a Deus? Homens que têm pressa vão tentar ajudar o Senhor, e vão profanar o propósito eterno de Deus, como Abraão também fez, gerando de uma escrava. E Deus disse-lhe: eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Sabe o que significa ser perfeito? Ser totalmente semelhante à verdade. E sabe quem é a verdade? O Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Davi teve uma revelação sobrenatural, e ele falou: Senhor, eu quero habitar todos os meus dias na tua casa. Por isso que Deus fez Abraão olhar para Davi, olhar para dentro dele, até que ele visse aonde que Deus queria habitar, aonde que ele ia encontrar Deus, porque você vai encontrar Ele quando você parar e descobrir o que Ele colocou dentro de você. Porque o reino não está mais lá, não está mais aqui, o reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor. E quando você se encontra com Ele, você vai sendo transformado dia e noite, dia e noite. É tudo que Deus está querendo convencer um povo. E às vezes você vai ter que parar de fazer alguma coisa boa, para começar então a ter mais tempo de contemplá-lo, de entrar nesse lugar. Por isso que Jesus fala: quando vocês orarem, não orem como os fariseus, mas entra no secreto e busca ter intimidade com Ele. O secreto é um lugar espiritual que você gera com Deus, que vai te sustentar em todo e qualquer momento, aonde você estiver.
O secreto vai com você quando você passa de um oceano para o outro. O secreto vai de um continente a outro. Quando você passa as fronteiras, você não perde aquele lugar que você criou. Não é um lugar físico. É um lugar espiritual que você gera com Deus. É um lugar de relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Não tem protocolos nesse lugar. É porque no Santo dos Santos, por isso que Ele quis gerar você até lá, levar você. Porque no Santo dos Santos, fora dele, você ainda vai fazer Deus o objeto de desejo seu. Você ainda vai pegar Deus como objeto que está na prateleira para Ele dar as coisas que você quer. Mas quando você entra no Santo dos Santos, você entra sem nada, só você e Ele. Não adianta, não há ninguém para você dar o seu espetáculo. Lá não tem títulos. Lá ninguém vai ver as suas obras. Lá Deus deixa de ser objeto e o objeto passa a ser você. Por isso que Ele chamou o profeta: olha, desce até a casa do oleiro para você entender como é que é o meu relacionamento com o homem. Não é o homem que é o oleiro e Deus é o barro. Não, o homem é o barro e Deus é o oleiro. Deus estava querendo desconstruir uma mentalidade de uma falsa religiosidade que levaria o homem à escravidão. Conduzir o homem até a presença do Pai, até a presença de Deus, é o maior projeto feito em toda a história da humanidade. É restaurar aquilo que nós perdemos no princípio em Adão. É restaurar a imagem dele de glória em glória, até a imagem se tornar plena. O que você deve querer dia após dia? Se tornar parecido com Ele a cada dia mais. Não é querer ser crente, não é querer ter um ministério grande, não é querer fazer a obra dele simplesmente. Irmão, a obra dele vai ser naturalmente. A obra dele não é uma condição, é uma evidência. Você nunca vai parar do lado, encostar o seu ouvido num pé de laranja e vai ver a laranjeira fazer força para gerar fruto. É só crente que faz força, irmão. Porque crente faz coisa até que o diabo duvida. Os maiores escândalos hoje, a maioria deles tem crente por trás. Por quê? Porque Deus não te chamou para ser crente. Deus te chamou para ser filho e sacerdote. É um evangelho de compromisso e de responsabilidade. Disposição de morrer todos os dias por amor a Ele. Não é coisa para covarde, irmão. Não é coisa para quem tem vaidade pessoal, interesse por trás. Não, é coisa de homens que querem se entregar completamente a Ele. Eu vou terminar com o meu último testemunho hoje. O maior testemunho de intimidade que Deus falou comigo. Quando as minhas filhas nasceram, eu fui para a maternidade, eu e minha esposa. Talvez alguns já ouviram isso, mas eu fui para a maternidade com a minha esposa. Eu fiquei esperando no quarto. Eu participei ali do parto, tudo, e eu fui para o quarto esperar minhas filhas e minha esposa. E quando as minhas filhas entraram no quarto, a médica, que não é crente, mas é mais crente que muito crente, ela foi usada por Deus para dar uma revelação das maiores que eu tive a respeito de intimidade com Deus. E ela falou, quando ela me viu com as minhas duas bebezinhas, ela falou: olha, pai, tira a sua camiseta agora. Eu senti, irmão, que o ambiente mudou aquela hora que aquela médica entrou. Porque Deus não fala só através de sacerdote crente, irmão. Deus não fala só através de crente. Quando falta crente para falar, Deus usa uma mula. Quando falta crente para usar, Deus usa Nabucodonosor, Ciro, rei da Síria. Deus usa quem Ele quer, através de quem Ele quer. Porque Deus não é crente, Deus é santo. E importa que os seus sejam santos, assim como Ele é santo. Essa é a religião de Deus. É ser santo, santidade sem a qual ninguém vai ver a Deus. Que é produzida na presença, intimidade, Getsemane, irmãos. Aí ela entrou no quarto e pediu: pai, tira a camiseta. Eu tirei na hora, irmãos. E ela foi tirando a roupa das minhas filhas, deixou elas peladinhas, como nasceram. E ela perguntou para mim, ela botou as duas no meu peito e falou: olha, pai, você falava com elas quando elas estavam no ventre da sua esposa?
Assim falava direto, meu Deus, todo dia. Pois é, elas te conhecem apenas de ouvir falar. E agora eu vou te ensinar 3 coisas, pai, que você precisa saber. Olha só, irmãos. Segura a bomba. E ela falou, nesse momento que elas estão com o peito delas no seu peito, comece a falar com elas agora, pai. Porque elas vão lembrar da voz que ouviram, elas vão decodificar esse mistério. E elas agora não vão mais precisar ouvir nada para saber que é você. Elas vão poder estar no braço de qualquer pessoa, ser afagada por qualquer pessoa, receber o carinho de qualquer pessoa. Mas quando elas estiverem, elas vão saber se é o pai delas ou não, mesmo sem falar, só de sentir. Elas vão saber que é o pai delas. Fala com elas agora. E ela falou, olha, não se preocupa com a temperatura delas, porque o seu corpo está aquecendo o corpo delas. Não se preocupe. E o outro mistério, pai, que está acontecendo, o terceiro mistério, é porque o seu coração está determinando o ritmo do coração delas. É o coração delas batendo segundo o seu coração. Na hora que ela terminou de falar isso, eu senti como se Deus ministrasse comigo, filho, assim somos eu e você, só que tem uma diferença. Por isso que tem que ser como menino para conhecer a Deus, porque eles têm coragem de desnudar-se completamente na minha presença, e vocês grandes não. São roupas e roupas da religião. É como Davi quando foi enfrentar Golias, tentaram colocar ele a armadura de Saul. Não dá, irmão, para enfrentar um gigante com a armadura do mundo, se é Deus que te ensinou. Porque o que vence gigantes não são armas, são o nome do Senhor dos Exércitos, por aqueles que são legítimos. Senão você corre risco de você ouvir, olha, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas tu eu não conheço. Porque anjos e demônios estão assistindo. Qual vai ser a sua decisão? No que você está se tornando a cada dia? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você essa noite. No que você está se tornando a cada dia? E eu quero orar com você, irmão. Se levante agora em nome de Jesus. Jesus é lindo, amém?